Olá, meus irmãos. Estamos aqui então chegando na nossa 11ª aula das 13 que temos para esse segundo trimestre do ano de 2020. E continuamos então falando de seitas e heresias. Hoje eu vou apresentar uma outra seita. Uma seita que eu julgo pertinente falarmos sobre ela, porque ela está perto de nós. Está perto, inclusive, aqui da nossa igreja, que é a LBV, a Legião da Boa Vontade. Você pode se perguntar, ué, pastor, a LBV não é uma escola? A LBV não é uma instituição de ensino? A LBV não é uma coisa de reforço escolar, alguma coisa assim? Não, meu irmão. Não, minha irmã. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque já presenciei filho de crente, não da nossa igreja, não aqui da nossa igreja, mas já presenciei filho de crente na fila para entrar na LBV uniformizado e já presenciei a mãe indo lá levar também. Então é importante que nós tenhamos a exata noção, a exata dimensão do que se trata a LBV. Deixa eu esclarecer mais uma vez, a LBV é uma seita, tá? A chamada religião de Deus. Já vi LBV ali no, acho que ali é Maria da Graça. Eu fui criado no subúrbio, né? Então as minhas referências são mais de lá. Então a LBV enorme, eu acho que é em Maria da Graça, bem na Avenida Suburbana, perto ali, mais ou menos do Nova América. É um negócio enorme. Essa aqui perto da nossa igreja até que é meio devagar. Mas também ali pelo bairro do Riachuelo, no Rio de Janeiro, na rua 24 de Maio, depois já da estação, entre a estação São Francisco Xavier e a estação Riachuelo, tem ali uma que não é a LBV propriamente, mas é a face religiosa da LBV, que é a tal religião de Deus. E tem lá aquela foto de um Jesus Cristo, né, que eles colocam, e também o nome embaixo, Religião de Deus, e botam o nome Paiva Neto. Paiva Neto, que é o presidente atual de toda esta seita. Mas a seita não começou com Paiva Neto, não. A seita começou muito antes, com um homem chamado Alziro Zarur. Esse Alziro Zarur, ele nasceu em 1914, faleceu em 1979 e deixou essa herança para Paiva Neto, seu seguidor e seu acólito. O Zarur, ele disse que ele teve uma visão. Ele era nascido na Síria, né? Nasceu ali na Síria, e filho de um casal de católicos ortodoxos. E em 1926, com apenas 12 anos de idade, Zarur afirmava ter tido uma visão. E na sua visão, a revelação que ele teve é que Jesus lhe deu a missão de revelar e pregar um novo mandamento, ou melhor, o novo mandamento. Que novo mandamento é esse que Jesus teria mandado que ele pregasse? Nada demais, é o famoso versículo de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E ele pega um versículo da Bíblia e cria toda uma história, toda uma seita em cima de um versículo da Bíblia. Então ele tem essa suposta visão e que Jesus teria dito não só que ele revelaria e pregaria o novo mandamento, como pregaria em dois sentidos. Eu vou explicar um pouco mais além, mas são dois sentidos: o sentido oculto
e o sentido prático. E aí você já começa a pensar, pera, eles fazem muito essa coisa de servir aos outros, de dar reforço escolar para as crianças, tem uma alimentação a mais, né? O que mais? Tem a questão de socorro, de socorros aos mais pobres. Sentido prático. É, é bem por aí. Eles são uma seita bem parecida nesse sentido com o Espiritismo. O Espiritismo tem essa mesma vertente de boas obras. Mas vamos adiante. Segundo, então, o sentido prático nós já até falamos, mas o sentido oculto. O sentido oculto da pregação do novo mandamento que Jesus supostamente teria mandado Zarur pregar, significa o seguinte: todo mundo, todas as criaturas, todos que estão sobre a face da terra são cristãos. É isso mesmo, você me ouviu. Todos, os homens e mulheres sobre a face da terra são cristãos, pertencem a Cristo. E foi isso que Cristo revelou ao Alziro Zarur. Tá? Então todas as religiões pertencem a Deus, por isso ele fundou a religião de Deus. Hein? Confuso? É confuso mesmo. Mas vamos adiante. E ainda tem mais, tem mistura, tá? Tem mistura Bíblia, Evangelho, Catolicismo e Espiritismo, porque em 1948, precisamente no dia 6 de janeiro, isso contado no livro que Paiva Neto escreveu sobre o fundador Zarur, em 6 de janeiro de 48, em uma sessão espírita, uma senhora idosa, dona Emília R. Melo, disse ter visto São Francisco de Assis ao lado do Alziro Zarur. Sem surpresa nenhuma, a religião de Deus, que usa a face de Cristo, a partir de então, usou o santo São Católico São Francisco de Assis como patrono da Legião da Boa Vontade, isto vindo a partir de uma sessão espírita, ou seja, a mixórdia, a mistura é gigantesca. Em 49, Zarur, que também era radialista, ele consegue um horário na Rádio Globo, estou repetindo, Globo, aquela de sempre, né? Então, a Rádio Globo aqui do Rio de Janeiro, e ele lança um programa Hora da Boa Vontade, criando a prece do copo d'água. Presta atenção. Quem inventou a prece do copo d'água, que estão por aí repetindo até hoje, foi Alziro Zarur, criador, o fundador da LBV. Tá? E é claro que muita gente ouvia aquilo e levava aquilo a sério, bebia da água e se sentia bem, né, o efeito placebo, e dizia, porque está acontecendo a cura, um milagre, a água fluidificada, o termo aqui é o fluido cósmico universal. E a partir dali, cada vez mais pessoas começaram a interagir com o programa, se interessar pelo programa. E por causa deste programa Hora da Boa Vontade, foi a partir daí que o nome da religião em si, né, da seita, virou Legião da Boa Vontade. E de onde ele tirou a questão da boa vontade? Tirou lá do livro de Lucas, quando o coral de anjos fala no nascimento de Cristo. E diz, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Portanto, ele usa o texto bíblico até para fundamentar o nome da própria seita.
Em 1950, a LBV é organizada e torna-se oficial. Em 56, ela foi declarada de utilidade pública pelo presidente Juscelino Kubitschek, aquele que tirou a capital da gente aqui e foi colocar lá em Brasília, bem longe do povo. Aquele que, a pretexto de criar uma cidade que era um avião, na verdade era um ibis, uma ave, né, mitológica para os próprios egípcios. E dizem, tem muita coisa por aí falando, na internet você encontra, que Juscelino Kubitschek, na verdade, ele acreditava que ele era a reencarnação de um faraó. E por isso a cidade, ele pediu que a cidade tivesse a forma de um ibis, e aí começaram a cidade de Brasília, e aí começaram a inventar aquela história do avião, pereré, parará. Enfim, tem muita coisa aí por trás disso que a gente não compreende até hoje. A única coisa que eu posso afirmar a você com 100% de certeza é que Brasília e o seu entorno são cobertos por uma aura, por assim dizer, de uma espiritualidade envolta em cristais, em crença de alienígenas. Tem um tal de Vale da Lua, lá perto de Brasília, ali na Chapada dos Veadeiros. O pessoal é totalmente místico. É um negócio... Procura na internet que você vai procurar. Talvez esse misticismo todo tenha sido apreendido a partir de Alziro Zaru, canalizado pelo presidente JK. Não sei. Só sei que foi assim. Mas na minha cabeça uma coisa vai se somando à outra. Bom, Zaru, apenas em 59 é que ele foi efetivamente instituir a religião do Novo Mandamento, que você lê hoje na frente lá das igrejas de Paiva Neto, religião de Deus. Religião do Novo Mandamento que, segundo o regimento interno, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, baseada em João 13:34 e no Evangelho. Em 7 de setembro daquele mesmo ano de 59, ele proclama o sentido prático do novo mandamento, que é o amor. Ou seja, as religiões se irmanam em nome de Deus, ou o materialismo ateu as devora. A proporção que elas combatem e se devoram, fortalecendo o seu inimigo mortal que nega a existência de Deus e a imortalidade da alma. É confuso? Claro que é confuso. Que parte pode ter, que somatório poderia vir, por exemplo, da LBV com o mundo muçulmano? Ah, muçulmanos, então, vocês são todos cristãos aqui para nós. Ah, é? Allahu Akbar. Bum! Mas são todos cristãos. Todos. De acordo com a LBV, todo ser humano sobre a face da Terra é cristão. Em 1963, ele tenta fundar um partido político. Veja como as coisas se repetem nesse nosso Brasil. O homem fundou uma seita. Esta seita usava um copo de água e, afinal, ele tentou fundar um partido político e colocar políticos sob sua influência. Veja você como no nosso Brasil de hoje nós encontramos gente por aí com pinta de evangélico, colocando copinho de água para você beber em casa com aquela oração da fé, hein? E que tem políticos e mais políticos e partidos políticos, quer dizer, um partido político, né, ao lado deles, e eles não se misturam. É um negócio só deles. Irmãos, é preciso estarmos de olhos abertos.
nem tudo o que reluz é ouro. Eu sei que ele chegou a comprar a Rádio Mundial, depois ele vendeu a Rádio Mundial para a Rádio Globo. Aí ele criou em 76 a Caixa de Auxílio Presidente Alziro Zarur, Capaz o nome do negócio. Uma caderneta de poupança sem autorização do Banco Central, em pleno regime militar, imagina. Ele vem falecer aos 64 anos, no ano de 1979, e nessa época, em 1979, há 41 anos atrás, a LBV contava 1 milhão de integrantes que chamavam o nosso amigo Zarur de paizinho. E aí entra Paiva Neto. Paiva Neto não cai de paraquedas. Paiva Neto colou com o Zarur, andava com o Zarur, trabalhava na rádio com o Zarur. Ele ajudou a fazer o nome do Zarur nos anos em que eles trabalhavam juntos. Tanto é que ele diz aqui, ó, Paiva Neto foi trabalhar na rádio com a ajuda de Alziro Zarur. Lá foi secretário, músico, compositor e executava músicas clássicas. Ao assumir o cargo de presidente da LBV, presidente mundial, né? Ele é presidente mundial da LBV, porque a LBV está também no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no México e nos Estados Unidos. Então, Paiva Neto hoje é o presidente mundial da LBV e ele centralizou inteligentemente todo o foco da LBV em um culto à personalidade de Alziro Zarur, mantendo a sua mística viva. Paiva Neto, com o seu trabalho, ele é visto como o consolidador e Zarur como o unificador desta seita. Diz o livro de Paiva Neto sobre Alziro Zarur o seguinte, escute bem isso. A LBV não nasceu de caprichos humanos, de cobiças e baixezas humanas. Seu criador é Jesus, que segue na vanguarda do nosso movimento, formando um só rebanho para um só pastor. Como veem, meus queridos irmãos, empenhei-me em levar adiante a missão que Alziro Zarur recebeu dos espíritos cósmicos superiores. Cristo é um espírito cósmico superior. O nome disto é Espiritismo. Mas, como é que eu comecei essa história toda aqui? Contando que tem muita gente que vai atrás, que matricula os filhos, e tem gente da igreja, que frequenta a igreja evangélica, que não está ciente desse perigo, e que coloca lá o filho e a filha para fazer atividade física, para ter um lanche a mais, alguma coisa assim, num país em que muita gente passa dificuldade, né, que tem uma necessidade material. A LBV tem tudo para decolar grandão. Tem tudo para decolar e para realmente fazer uma tremenda obra assistencial. Porque em fazendo essa obra assistencial, ela vai angariar cada vez mais adeptos. Por causa das suas obras assistenciais, inclusive, a LBV goza de grande prestígio junto ao povo. Desenvolve suas atividades com a preocupação de tratar da saúde do corpo, até aí ok, tudo bem, uma obra assistencial, mas aí ela vai além do corpo e do espírito. Entendam, é preciso, eu vou fazer uma pausa aqui na LBV para entrar na minha vida, para contar para vocês coisas que aconteceram comigo, que ficam na cabeça da gente. Eu me lembro, por exemplo, eu estudava numa escola comum. Eu estava
na quinta série primária. Quinto ano, né? Correspondente hoje ao quinto ano do ensino fundamental. Eu tinha uma professora de geografia tremendamente espírita. Eu não me esqueço. Um dia, do nada, no meio da aula, aquela professora, por algum motivo que absolutamente não sei, não me lembro, não me recordo, ela começa a contar uma história de uma criança que havia ido ao hospital visitar o pai, a mãe, alguém, uma menina, e que essa menina sumiu dentro do hospital. E daqui a pouco, quando os pais estavam procurando, a menina aparece novamente. E aí ela diz para a mãe e para o pai e a mãe preocupados, onde é que você estava? Não, eu estava ali no outro quarto. Ah, é? Você estava no outro quarto? Eu estava. Mas não tem ninguém ali naquele outro quarto, a enfermeira escutando. Aí ela falou o nome. Não, eu estava brincando com a fulana. Não me lembro agora o nome que ela falou. Eu estava brincando com a fulana. Aí diz que a enfermeira sentiu um arrepio de cima a baixo. O brasileiro adora essa história de arrepio, hein? Tem crente por aí que ama esse negócio. Olha só, fiquei todo arrepiado. Enfim, né? Arrepio não quer dizer santidade, arrepio não quer dizer santificação, não quer dizer espiritualidade. Arrepio é só arrepio, tá? Vamos deixando disso. Mas aí a menina, diz que a enfermeira sentiu um arrepio. E o nome que aquela menina tinha contado, na verdade, era o nome de uma menina que estivera naquele quarto ali, mas que morreu há algum tempo. Eu, numa escola comum, normal, ordinária, escutei essa história. E obviamente que a criança, por mais que seja criada na igreja, e eu fui, a gente ouve uma história dessa assim, totalmente fora do padrão, fora daquilo que a gente está acostumado, e a gente fica com aquilo na cabeça. E eu cheguei em casa e contei a tal história para minha mãe. A minha mãe foi lá na bucha, ó, deixa disso. Isso aí é assim, 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 mas a Bíblia diz isso, 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 isso. Entendeu? Ah, entendi. Mas aquela professora estava me vendendo, e para toda a turma, o espiritismo dela. Assim como eu também tive professores, uma exclusivamente que eu me lembro bem, que vendia comunismo abertamente. Abertamente ela vendia comunismo lá nos anos 80. Então, dentro da. E essa história de fazer uma lei que proíba o professor de explanar, de falar, isso não vai adiantar, as pessoas fazem. Tá? As pessoas fazem. O que o pai e a mãe têm que fazer é ficar de olho naquilo que o filho e a filha está trazendo de fora. Se está trazendo algo com o que você não concorda, bota o pé no freio, senta, conversa. Filho, o que foi que você ouviu? Ah, eu ouvi isso, isso, isso. Não, filho, não. Isso não é dessa forma. Nós cremos na Bíblia e a Bíblia diz isso, 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 isso. Entendeu? Então, é importante, é imperioso que o pai e a mãe estejam alertas. Se você, por acaso, se esse vídeo chegar a alguém que frequenta a igreja e que, por acaso, coloca filho ou neto na LBV, você vai começar a ter problemas, porque não tem jeito. Você vai ensinar um caminho e a LBV vai entortar o teu caminho. Vai indicar um caminho que vai parecer até bastante parecido, vai parecer bastante a mesma coisa, afinal, somos todos cristãos, mas o risco é grave, muito grave. Diz aqui então o livro de Paiva Neto.
O sistema adotado pela Legião da Boa Vontade para a distribuição da caridade preconizada pelo fundador desta instituição de filantropia, ou seja, já não é mais religião, já é filantropia, instituição filantrópica. Jornalista, homem de fé, Alziro Zarur, merece especial atenção e simpatia por parte dos brasileiros, porque se trata de um tipo de assistência social diferente de qualquer outro existente em nosso país, e que a ajuda material está vinculada ao conforto espiritual que ampara e conforta as almas, ou seja, é a isca no anzol. O assistencialismo é a isca. Você quer receber, você quer ter um espaço legal para o teu filho brincar, para ocupar umas horas, para ter um lanche, né? Mais uma merenda aí ao longo do dia. Ele vai ter um uniforme, ele vai sair daqui de banho tomado, vai ter um reforço escolar. A lá, a isca, linda, mas tem um anzol por trás. É impossível que o teu filho receba a isca, se alimente da isca sem se ferir com o anzol. Impossível. E os ensinamentos? Vamos falar de alguns aqui, porque hoje eu vou ser mais curto, não vou demorar tanto não. Já estou aqui com 26 minutos, já vou encerrar daqui a pouquinho. Vou falar brevemente aqui só de dois lances. Primeiro, lembra que eu já falei aqui das seitas? Que as seitas, na verdade, elas vêm para restaurar a igreja que estava caída, pereré, parará, aquilo tudo que eu sempre falo, né? LBV não escapa do contexto. Em suma, diz aqui o livro de Paiva Neto, a LBV é a restauração do cristianismo do novo mandamento, que declara cristãos todas as criaturas e, portanto, todas as religiões deste planeta, inclusive o ateísmo, religião às avessas. A LBV sempre declarou em alto e bom som que ainda não houve cristianismo sobre a face da terra. O verdadeiro cristianismo, o do Cristo, a religião de Deus, só encherá a terra quando forem destruídos todos os reinos representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, conforme a profecia do 2º capítulo do livro do profeta Daniel. Entendeu? Cristianismo só com eles. Todos são cristãos, mas o cristianismo verdadeiro foi revelado a Alziro Zarur, Paiva Neto está levando adiante, e eles estão nesse projeto ecumênico. O que é ecumenismo? É somar todas as religiões, transformar todas em apenas uma. E ele vai ser o chefão. Tá? Portanto, ele não está preocupado em ter doutrina, não está preocupado em usar a Bíblia como regra de fé e prática, como a palavra de Deus, mas como um meio apenas para levar pessoas a se juntarem ao seu grupo. Outra coisa que ele vai dizer, mais um ensinamento. Há quase 2000 anos Jesus ensinou a verdade, mas não toda a verdade. Opa! Peraí, Jesus não ensinou nada além do que ele é, porque afinal ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade. De que verdade ele está falando? Dele mesmo, de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por fim, só para fechar por hoje, sobre Jesus ter morrido por nós, diz a LBV. Mesmo que alguém diga que Jesus já morreu, diremos com a palavra do Divino Mestre na Bíblia Sagrada que Deus é Deus de vivos e não de mortos. A morte é um boato, ensina o irmão Zarur, e todos sabemos que o espírito é imortal. Portanto, Jesus, que não morreu por nós, mas viveu por nós, está mais vivo do que nunca na direção do planeta que ele próprio criou. Nega
a morte de Cristo. Se nega a morte, nega a ressurreição, nega a própria obra salvadora do Cristo que morreu para nos salvar, que morreu em nosso lugar, assim nos ensina a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, porque sem sangue não há expiação de pecados, portanto, era necessário que houvesse um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser perfeito, puro, santo, imaculado. Por isso disse que a morte de Cristo é vicária. Vicário é aquilo que se coloca no lugar de alguém. Então você tirou o pecador que deveria morrer e vicariamente, em substituição, você coloca a pessoa, ou melhor, você não, Deus colocou a pessoa de seu próprio filho. Se o cristianismo não existiu até hoje, para Alziro Zarur, é porque ele não reconhece que esta, inclusive, é a própria base do cristianismo. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que pela sua morte e pela sua ressurreição nós temos vida eterna com o nosso Deus. Amados, se você conhece alguém, algum filho de Deus, alguma filha de Deus, que tem deixado filhos e netos sob a influência da LBV, por favor, encaminhe esse vídeo. Ore por essa pessoa, ore pelos filhos. E que eu oro para que o Senhor possa dar entendimento, para que essas crianças e adolescentes não se percam, que os pais estejam atentos no ensinamento da verdadeira palavra de Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.